Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde transfere de maio para setembro a estimativa para o fim da vacinação de grupos prioritários. Cientistas afirmam que o combate a novas epidemias exige a proteção do meio ambiente. A União Europeia se compromete a neutralizar a emissão de gases causadores do efeito estufa até 2050. A terra indígena do Xingu completa 60 anos, cercada pelo avanço do desmatamento. 8 em cada 10 famílias de classe média perdem renda na pandemia. A campanha Tem Gente com Fome distribui cestas básicas e cartões de alimentação. Um submarino desaparece na Indonésia com mais de 50 pessoas. Fracassa a tentativa de gigantes do futebol europeu de criar uma competição paralela. O Jornal Nacional está começando. Amanhã e sexta-feira, 40 líderes mundiais vão participar da Cúpula do Clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No Brasil, às vésperas desse encontro virtual, políticos e representantes da sociedade civil divulgaram alertas sobre o que consideram ser efeitos danosos da política ambiental do governo Bolsonaro. Os líderes mundiais vão discutir um tema central: a mudança climática provocada pela emissão de gases de efeito estufa. A reunião de cúpula que começa amanhã marca a volta dos Estados Unidos à negociação do clima. E segundo diplomatas, o Brasil vai tentar convencer de que está protegendo a Amazônia, num esforço para mudar a imagem de pária ambiental. O Brasil sempre participou ativamente do debate desde 1992, quando sediou a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. Mas desde o início do governo Bolsonaro vem recebendo críticas de outros países, especialmente os europeus, que ainda não fecharam acordo com o Mercosul por causa da postura brasileira frente ao meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro deve apresentar a proposta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que os países ricos repassem dinheiro ao Brasil para bancar o combate ao desmatamento. Mas os Estados Unidos têm sinalizado que quer primeiro ver resultados concretos do governo brasileiro. Um levantamento do Instituto Amazon, divulgado esta semana, mostra que em março a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos. Nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, o Brasil também registrou recordes de desmatamento. Além disso, os incêndios florestais se espalharam pelo Brasil e as queimadas são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no país. Durante a cúpula, o Brasil será cobrado por esses números. O embaixador Marcos Azambuja, que foi o coordenador brasileiro na Rio 92, afirma que não basta o governo tentar mudar o discurso se não apresentar resultados concretos. O problema hoje é que nós damos a impressão de que estamos procurando ganhar tempo e um pouquinho enganar os outros. Em outras palavras, a opinião pública internacional não é enganável, o mundo não é ingênuo. Mas o Brasil tem de voltar a falar aquela linguagem transparente de quem acredita no que está dizendo e não está usando argumentos. Entidades, organizações não governamentais, parlamentares e governadores mandaram cartas à cúpula sobre o clima criticando o Bolsonaro. Num documento, parlamentares dizem que o governo tem como inimigos aqueles que atuam pela conservação da Amazônia. A Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos afirmou que o governo vem enfraquecendo sistematicamente os órgãos de gestão ambiental. E 24 governadores manifestaram a Joe Biden interesse em firmar uma parceria para desenvolver estratégias de proteção ao meio ambiente. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, diz que não se trata de concorrência com o governo federal. Queremos que o presidente Bolsonaro entre no tema efetivamente, nós também queremos entrar no tema efetivamente, para que a gente possa colaborar com o Brasil na mudança da imagem e também para que a gente possa alcançar as metas estabelecidas na Conferência das Partes de Paris, em 2015, que o Brasil assumiu responsabilidade e compromissos nessa Conferência das Partes. O cientista Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas, diz que se o governo não mudar efetivamente de postura, o Brasil enfrentará prejuízos. Não dá para fechar os olhos, não dá para fazer de conta que, por milagre, as coisas vão na direção certa, principalmente na Amazônia. Há que haver
um gigantesco esforço de mudar a postura política e prática. O Brasil está sendo visto globalmente como um pária ambiental, infelizmente, mas é um fato concreto que não há como negar. E se o Brasil não inverter a destruição da Amazônia, o Brasil vai ter um enorme prejuízo, um prejuízo de imagem, um prejuízo econômico para a economia brasileira. Nós procuramos o Palácio do Planalto para falar sobre as críticas, mas a assessoria disse que o Ministério do Meio Ambiente é que deveria responder. O Parlamento Europeu e o Conselho de Líderes chegaram a um acordo para criar o que chamaram de Lei Climática. Até 2030, a meta é reduzir as emissões de gases que agravam o efeito estufa a 55% dos níveis de 1990. Ou seja, dentro de 9 anos, as emissões do bloco europeu terão que se limitar a pouco mais da metade das que se faziam há 21 anos. E até 2050, a meta é atingir a neutralidade nas emissões. Significa que os países não poderão emitir mais gases na atmosfera do que são capazes de absorver com ações para compensar o planeta. Agora, essa lei precisa da aprovação formal do Parlamento e do Conselho. Neste mês, a primeira grande área indígena reconhecida pelo governo brasileiro completa 60 anos, o Parque do Xingu. São 2.800.000 hectares que abrigam 16 povos indígenas de diferentes idiomas. A demarcação foi feita na década de 60, no governo Jânio Quadros, depois de uma longa campanha da qual participaram o antropólogo Darcy Ribeiro e os irmãos indigenistas Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas. O indigenista André Vilas Boas, que há 40 anos trabalha com povos do Xingu, diz que o Parque Nacional, hoje terra indígena, enfrentou resistência. Na época foi muito contestada, sobretudo pelo estado do Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso fez uma pressão imensa para que essa área não fosse criada e, paralelamente ao processo de criação, o estado do Mato Grosso loteou toda aquela região, né? Loteou e vendeu e doou essa área para pessoas, né, da elite, né, regional, né? E esses títulos todos foram anulados posteriormente, né? Mas foi uma demonstração de contestação por parte do governo do estado à iniciativa do governo federal. Além de facilitar o atendimento à saúde de cerca de 7.000 indígenas, a demarcação também ajudou a proteger a biodiversidade numa área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica. 99% da vegetação nativa dentro da terra indígena estão preservados. Hoje em dia, completou 60 anos, né? 60 anos já Xingu. É importante para nós. A gente luta muito. Gente, importante para nós é água, os peixes, as matas. 6 décadas depois da demarcação, uma ameaça tira o sono dos povos do Xingu. É o desmatamento no entorno da terra indígena. Estudos mostram que a bacia do Xingu já perdeu 32% da vegetação nativa. O Instituto Centro de Vida, uma ONG ambiental, fez esta animação com base nos dados do MAP Bioma. Ela revela como, desde 1984, o desmatamento avança em direção à terra indígena, que fica dentro da área delimitada em amarelo. São centenas de nascentes que hoje, e cada vez mais, estão ameaçadas pelas ações de desmatamento, de degradação que ocorrem nesses municípios. Então é importante que essas áreas que estão degradadas sejam recuperadas e aquele remanescente de vegetação nativa, né, que ainda existe na bacia, que seja mantido, né? Quem vive na terra indígena lamenta não poder mais tomar a água de alguns rios. A água que atende à aldeia Cuicuro vem de um poço. E hoje continuamos nossa luta dentro da nossa comunidade, dentro do nosso território indígena do Xingu, sabendo que hoje a luta não vai parar por aqui. O mais importante hoje para todos nós, os meio ambiente, rio, os peixes e os matas. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso declarou que a terra indígena do Xingu é de competência federal
e que a política estadual de tolerância zero contra crimes ambientais resultou na queda dos alertas de desmatamento. O ICMBio, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, afirmou que os conflitos na região do Xingu estão sendo agravados pela falta de regularização fundiária. Hora de ir para São Paulo, porque a Anne Lotter mantém um alerta importante para a gente. Boa noite, Anne. Isso mesmo, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Eu começo destacando a chuva em Salvador. Abril é o mês do ano que mais chove na região. E não está fugindo à regra. O normal para o mês inteiro é 295 milímetros. Até agora choveu 227. Amanhã, toda a região do Recôncavo Baiano, até Feira de Santana e Ilhéus, estão em alerta de perigo para chuva muito forte. Em toda essa área laranja, os temporais podem ser intensos também. E a chuva vai continuar nos próximos dias, principalmente amanhã, com bom volume. Só começa a diminuir no domingo, quando a temperatura sobe um pouquinho. Os avisos de chuva mais forte e temporais estão justamente no Nordeste, Norte e também parte de Mato Grosso. Destaco cidades onde ela chega volumosa. Teresina, onde a máxima não passa dos 30 graus. Petrolina, em Pernambuco, com 32. Quixeramobim, no Ceará, com 31. Belém e Macapá, máxima de 29 graus. A chuva tem sido destaque nos últimos dias, mas tem cidades onde não cai um pingo de chuva, né, Anne? Pois é, exatamente, Renata. E olha só, a seca está sendo monitorada em quase todo o Brasil. Olha comigo esse mapa. Quanto mais vermelho a cor, pior a seca é. Apenas o interior de São Paulo, nessa pequena área aqui, está no pior cenário, que é a seca excepcional. Em vermelho, seca extrema, e em laranja a seca é grave. No Nordeste, toda essa área da cor laranja mais clarinho aqui, de seca moderada, ela vem crescendo também, o que é um problema. E o mapa de tendência de chuva para maio indica que essa chuva vai ficar bem abaixo do normal nessas áreas em laranja mais escuro, ou seja, região sul, parte do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e também no Norte. Amanhã o sol vai aparecer em grande parte das regiões Sul, Centro-Oeste, em São Paulo e também Minas Gerais. O ciclone continua mandando umidade para toda essa faixa do Sudeste até o Sul, onde pode chover, e o mar continua agitado. Em Florianópolis, a máxima será de 24 graus. Em Vitória, 28. Goiânia, máxima de 29. Em São Luís, 32, que é a mesma temperatura de Rio Branco. Em Manaus, máxima de 30, que é a mesma temperatura de Palmas. Para quem gosta de temperaturas mais amenas, destaca o Campo Grande, com 29 graus. Rio de Janeiro, 28. Belo Horizonte, 27. São Paulo, 24. E Curitiba, mínima de 13 e máxima de 19, com aquela garoinha logo no começo do dia. Renata. Bom, e vai ficar mais fresquinho amanhã no Rio. Obrigada, Anne. A influência das agressões ambientais ao clima, todo mundo conhece e percebe. Na previsão do tempo, quase todo dia a gente enxerga esse efeito. Mas os cientistas do mundo todo têm alertado também para a necessidade da preservação do meio ambiente como uma forma de evitar novas pandemias. O aquecimento global, as mudanças do clima são as ameaças mais temidas e discutidas no mundo. Mas os riscos podem ir muito além. Cientistas alertam que a destruição do meio ambiente de hoje pode ser a nova doença, a pandemia de amanhã. A saúde da população humana, a saúde animal e a saúde do ecossistema, eles estão interligados. Então, com o desequilíbrio do ecossistema, você cria essas oportunidades, de transmissão, e assim você tem um aumento, de chance de exposição humana a esses agentes. É o processo que os pesquisadores chamam de transbordamento. Ele acontece quando vírus, bactérias e outros micro-organismos passam de um hospedeiro para outro. Pode ser de uma espécie animal para outra ou dos bichos para os seres humanos. Doenças que surgem assim são conhecidas como zoonoses. É o caso da AIDS, da Zika, do Ebola e muito provavelmente da Covid-19, segundo análises da Organização Mundial da Saúde. A maior parte das doenças humanas, 60%, são zoonoses. E dessas doenças emergentes, 75%, ou seja, 3/4 das doenças emergentes, são zoonoses.
Esse mês, a OMS pediu ao mundo que suspenda a venda de animais silvestres vivos nos mercados. Pesquisadores afirmam que ações como desmatamento, falhas no manejo de criações, tráfico de animais e aproximação sem cuidados com a vida selvagem aumentam o risco de novas doenças. Quando o homem devasta, extingue ou maltrata, os vírus e bactérias que viviam em equilíbrio procuram novos hospedeiros. Esse mapa, feito pela revista Nature, colore o Brasil como o país de maior concentração desses vírus, chamados de zoonóticos. É um outro lado da nossa riqueza em biodiversidade. O Brasil, ele ocupa uma posição no globo de alta biodiversidade, né? Não só biodiversidade para plantas, para animais, mas também para vírus e bactérias. Preservar, estudar e fazer vigilância são medidas importantes não só para o Brasil. A pandemia da Covid-19 mostrou que o que acontece num lugar distante pode rapidamente se transformar numa crise sanitária e econômica global. A que vivemos agora está mexendo com a rotina e as pesquisas de quem há muito tempo já se dedicava a investigar as possibilidades de novas doenças. Aqui nesse laboratório da Universidade de São Paulo, o objetivo é somar esforços para evitar ou minimizar o perigo. Os estudos começam em campo. Esses vídeos feitos pelos pesquisadores mostram a captura para exames de pássaros migratórios e outras aves. Mas há 6 meses, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Unicamp, os estudos incluíram também morcegos. Assim como outros mamíferos, eles são fundamentais para o equilíbrio ecológico, mas contêm muitos vírus da família corona. Essa procura de reservatórios, né, é que faz com que a gente consiga ir se preparando para uma nova epidemia. A gente consegue ver aonde esses vírus estão. Se a gente faz uma vacina, né, a gente consegue imunizar a população da região para que esse vírus não se espalhe. Isso foi feito com a influenza das aves na China. Aumentar essa capacidade de detecção e prevenção de novas doenças usando a ciência e a proteção do meio ambiente são princípios da chamada saúde única ou uma saúde. Conceito preconizado pela OMS e que a epidemiologista Maria Cristina Schneider ajudou a definir. Nós, pessoas, compartilhamos um ambiente com os animais e precisamos preservar esses ambientes, né, deixando que os vírus que estão em animais silvestres fiquem em animais silvestres, que não sejam transmitidos para pessoas. O conceito de uma saúde é exatamente isso, a busca de uma melhor saúde para as pessoas, para os animais e preservando o ambiente. E a pandemia segue cobrindo de luto mais de 3.000 famílias brasileiras todos os dias. É o número de vítimas das Torres Gêmeas de Nova York destruídas em 2001. Só que aquele 11 de setembro está se repetindo todos os dias, diariamente no nosso país. O Fábio Turci tem os números atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Turci, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite para todos. O Brasil registrou, de ontem para hoje, 3.157 mortes por Covid e passamos dos 380 mil mortos. Agora são, no total, 381.687 óbitos por causa da doença desde o começo da pandemia. O número de novos casos confirmados nas últimas 24 horas foi 71.231. Já são 14.122.116 diagnósticos no total. A média de novos casos por dia é praticamente a mesma de 2 semanas atrás. São 63.507. A média de mortes, calculada hoje com base nos últimos 7 dias, também quase não teve variação. 2.787 mortes por dia no Brasil, em média, queda de 1%. É mais um dia em que as médias de mortes e de casos mostram estabilidade, mas ainda num patamar muito alto. Agora, no mapa, a gente vê a distribuição da doença pelo país. Roraima não informou os dados hoje e, por isso, aparece em cinza no mapa. Em vermelho, 4 estados estão com alta na média de mortes. Pará e Acre tiveram os maiores aumentos. Em amarelo, em estabilidade, são 13 estados e o Distrito Federal. Em azul, 8 estados estão com queda na média de mortes. As maiores reduções foram no Mato Grosso e no Paraná.
Agora vamos ver o andamento da vacinação. 349.900 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. E agora o total de vacinados com a primeira dose no Brasil chegou a 27.523.231. É o equivalente a exatamente 13% da nossa população. 10.947.310 pessoas receberam a segunda dose, ou 5,17% da população. Hoje, 18 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os estados em azul escuro são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraíba e Bahia em quinto lugar. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Renata, Bonner. Obrigado, Turci. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, postergou em 4 meses o prazo para concluir a vacinação do grupo considerado prioritário. Ele calcula que isso só vai acontecer em setembro. O ex-ministro Eduardo Pazuello havia anunciado que a imunização dos grupos prioritários, 77 milhões de pessoas, seria concluída em maio. Mas hoje, Marcelo Queiroga jogou a previsão para setembro. Vocês têm acompanhado que o processo de vacinação do Brasil ele tem ocorrido cada vez mais célere e nós vamos, se continuar nesse ritmo, até setembro atingir a imunização da população prevista no Programa Nacional de Imunização. Nosso objetivo é que isso ocorra antes, né? Até porque o esforço que estamos aqui envidando, ele deve resultar em novas doses de vacina. Eu não posso aqui dizer taxativamente a vocês que tenhamos 40 milhões, 35 milhões ou 45 milhões de vacinas em maio, porque isso depende da chegada desses insumos aqui ao Brasil. Apesar da nova previsão, Queiroga não atualizou o calendário de entrega de vacinas, que é de 19 de março, antes dele assumir o cargo. Na terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 5 dias para o governo federal informar sobre uma possível atualização. O ministro da Saúde disse que vai responder ao STF dentro do prazo e confirmou a negociação com a Pfizer para a compra de mais doses. Estamos em tratativas avançadas para aquisição e firmar um novo contrato com a Pfizer de mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso com vistas ao ano de 2022, não é? Seria um reforço ao contrato já fechado de 100 milhões de doses com a farmacêutica para este ano. O primeiro lote de 1 milhão deve chegar em 29 de abril. Sobre a normalização do fornecimento do chamado kit intubação, o Ministério da Saúde disse que vai fazer um pregão nacional e internacional. Espera também doações desses medicamentos, analgésicos, bloqueadores neuromusculares e sedativos. Mais de 1 milhão de kits vindos de empresas brasileiras e 80 mil do governo espanhol. Na entrevista, o ministro confirmou que fez hoje a primeira reunião com um comitê científico que deverá discutir periodicamente todas as questões do enfrentamento da Covid, mas não deu detalhes. O infectologista Júlio Croda comentou sobre o atraso no calendário de vacinação. A gente está saindo da segunda onda em alguns estados, né, flexibilizando as medidas de isolamento, e nós não teremos vacina suficiente no primeiro semestre. Então, a chance da gente ter uma terceira onda é muito grande, com baixa cobertura vacinal. Então, a gente vai viver os piores momentos da pandemia que já foram vistos em março e abril, novamente daqui 1-2 meses. A Prefeitura de João Pessoa suspendeu de novo a vacinação contra a Covid por falta de doses. Na semana passada, foram 3 dias sem imunizar ninguém pelo mesmo motivo. A Paraíba espera receber uma nova remessa de vacinas amanhã. Empresários, artistas, atletas, cientistas e organizações da sociedade civil se uniram com o objetivo de acelerar a vacinação dos brasileiros.
De um lado, quem precisa, do outro, quem pode ajudar. Faltava unir as pontas para tentar desatar os nós. Nós precisamos, sim, ter vacinas, mas nós precisamos que essas vacinas cheguem no braço das pessoas. O movimento Unidos pela Vacina já reúne mais de 4.000 pessoas. Nós somos apartidários. O nosso partido aqui é a nossa causa. Mais brasileiros vacinados, o mais rápido possível. Isso representa salvar vidas e representa retomar a economia. Esse movimento se propõe a vencer desafios que vão além da necessidade de ter mais doses da vacina contra a Covid. O foco é incentivar doações que possam resolver problemas básicos, como, por exemplo, fazer chegar a um posto de saúde uma caixa refrigerada para manter as doses. Desde março, 1.300 municípios já foram adotados. Em Maranguape, no Ceará, uma empresa bancou o transporte para quem não conseguia ir até o posto tomar a vacina. Profissionais da saúde receberam equipamentos de proteção. Por meio dessas doações, nós conseguimos agilizar o processo de imunização. Nova Lima, em Minas Gerais, pôde contar com uma estrutura para que moradores fossem vacinados sem sair do carro. E a gente espera que a experiência aqui em nossa cidade possa refletir em todo o nosso país, para que a gente tenha uma vacinação rápida e consiga superar esse momento difícil da pandemia de Covid-19. E cidades maiores, como o Rio de Janeiro, também receberam apoio para montar mais pontos de vacinação, como esse no Sambódromo. Uma pesquisa inédita com as secretarias municipais de saúde identificou as principais barreiras que impedem ou atrasam a vacinação nessa pandemia. A pesquisa nos ofereceu dados bastante direcionados para que as empresas consigam contribuir com o Sistema Único de Saúde através de um mapeamento feito cidade por cidade do nosso país. Ela mostrou a grandiosidade do SUS, mostrou o caminho das parcerias, mas mostrou também que temos alguns desafios. Por exemplo, 40% dos postos de vacinação no Brasil não têm geladeira com medição de temperatura e alarme. 35% não possuem salas adequadas para a imunização. Em 1/4 das unidades, faltam caixas térmicas para armazenar e transportar a vacina. E em 15% dos postos, falta o básico, como pia e sabão. A partir da divulgação desses problemas, as empresas que tiverem o objetivo de participar do projeto, pessoas da sociedade civil com espírito público que queiram contribuir, vão poder fazer isso. É esse espírito que vai levar o Brasil a vacinar o mais rápido possível a sua população. A seguir, o tamanho do desafio americano de acabar com as tensões raciais em operações policiais. E o fracasso de uma iniciativa desastrada de 12 gigantes do futebol europeu. Menos de 24 horas depois da condenação do ex-policial que matou George Floyd, manifestantes voltaram às ruas nos Estados Unidos para protestar contra a morte de uma adolescente negra por um policial. Foi mais um sinal do desafio enorme que os americanos têm para acabar com as tensões raciais em ações policiais. Esse manifestante previu: podemos celebrar hoje, sem esquecer que amanhã voltaremos a protestar. A morte de George Floyd não coloca um ponto final num problema crônico. Foi o que disse hoje o ex-policial Philip Stinson ao Jornal Nacional. Ele saiu da polícia e fez doutorado em Direito. Ele dedica a vida a analisar milhares de casos em que um policial matou um cidadão. Ele disse: na maioria desses casos, o policial não é condenado por homicídio, mas por crimes mais leves. A polícia justifica que a morte foi necessária para a operação. Segundo o professor Stinson, desde 2005, há registro de 14 mil pessoas mortas pela polícia nos Estados Unidos. Mas só 8 policiais foram condenados por homicídio. E ele faz uma constatação tão óbvia quanto trágica. Ele disse: a polícia nos Estados Unidos tem medo de cidadãos negros, homens e mulheres.
É o que podemos ver nos vídeos dos casos analisados. Eu perguntei por quê. Ele disse que o racismo é estrutural e que a polícia reflete a sociedade. No estado de Minnesota, onde George Floyd foi assassinado, o Departamento Federal de Justiça anunciou hoje uma investigação para avaliar o padrão do uso da violência pela polícia. Mas para o ex-policial Philip Stinson, é necessária uma reforma estrutural, em que os policiais não se sintam num campo de batalha. Porque numa guerra é necessário um inimigo, e o inimigo aqui é o negro. Depois das manifestações que tomaram lugares como esse, ruas no país inteiro no ano passado, várias cidades aprovaram mudanças na lei de policiamento. Mas a ideia de uma reforma mais ampla encontra muita resistência. Nesse momento, em vários estados americanos, o Partido Republicano tenta aprovar um pacotão anti-protestos, na tentativa de acalmar as ruas. O argumento é coibir acontecimentos como esses, de saques, violência. Oklahoma e Iowa aprovaram uma lei que dá imunidade aos motoristas que ferem manifestantes em vias públicas. A Flórida endureceu essa semana leis contra a ideia vaga de desordem pública. E no próprio estado de Minnesota, políticos querem proibir de receber auxílio moradia ou seguro-desemprego cidadãos que participarem de protestos não autorizados pelo governo. É uma forma de silenciar os manifestantes, como os de Chicago, que protestaram semana passada contra a morte do adolescente de 13 anos, Adam Toledo, de origem latina, alvejado por um policial no peito com as mãos para cima. Ou dos protestos de ontem e de hoje em Ohio. Quase ao mesmo tempo em que o veredito do caso George Floyd foi divulgado, Ma'Khia Bryant, 16 anos, foi morta pela polícia em Ohio. Os policiais disseram que o tiro que matou Ma'Khia foi justificado porque ela estava atacando uma mulher com uma faca. O professor Stinson disse que, no caso de Floyd, o que ajudou na condenação do policial foi o vídeo, que todos nós vimos, gravado por essa adolescente. Ela disse que chorou por noites, pedindo desculpas a George Floyd por não ter feito mais nada. Mas no fim das contas, ela fez muito. Essa imagem na rua de Nova York mostra como George Floyd virou um símbolo. Nos braços da mãe, como se tivesse nascido com uma missão maior que sua própria vida. A polícia da Rússia prendeu mais de 1.000 manifestantes hoje em dezenas de cidades. O governo considera ilegais os atos públicos em apoio ao principal opositor do presidente Vladimir Putin, Alexei Navalny. Os manifestantes afirmam que Navalny pode morrer a qualquer momento na prisão se não receber tratamento médico adequado. O ativista está em greve de fome há mais de 20 dias contra maus tratos que diz sofrer na prisão. Um submarino da Marinha da Indonésia desapareceu durante um treinamento com 53 tripulantes. Equipes de resgate encontraram um vazamento de óleo perto da ilha de Bali, onde o submarino submergiu. O Ministério da Defesa afirmou que Singapura, Austrália e Índia vão ajudar nas buscas. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth completou hoje 95 anos. Numa rede social, a família real postou uma foto do início do ano passado e uma mensagem. Elizabeth disse que a família está passando por um período de grande tristeza com a morte do príncipe Philip e agradeceu o apoio que tem recebido do mundo inteiro desde a perda do marido. O plano de 12 dos clubes mais ricos do mundo de criar a Superliga na Europa fracassou em menos de 72 horas. Apenas Barcelona e Real Madrid permanecem firmes com a ideia de criar um campeonato para rivalizar com a Liga dos Campeões da Europa. O outro time espanhol do grupo original acordou dizendo adeus. O Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone. Ele disse que o futebol pertence ao povo, aos treinadores também, afinal eles eram torcedores antes de virarem jogadores ou técnicos. Também pela manhã, clubes italianos saíram da competição em bloco. Primeiro a Inter de Milão, depois o Milan e, finalmente, a Juventus, do presidente Andrea Agnelli, um dos idealizadores da Superliga.
Hoje, ele admitiu que o projeto não poderia seguir adiante sem os 6 clubes ingleses. Os primeiros a abandonarem o projeto ontem, após uma revolta dos torcedores no Chelsea e ameaças de punição do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Na Inglaterra, mesmo após a saída dos clubes da Superliga, os protestos de torcedores continuaram, dessa vez contra quem toma as decisões. 5 dos 6 clubes daqui envolvidos nesse projeto têm donos estrangeiros, empresários sem muita ligação com a comunidade local. Mas o Tottenham, o único que tem donos ingleses, também viu esse tipo de manifestação. As faixas pediam a saída da empresa ENIC, que controla o clube através do acionista e diretor Daniel Levy. O Yussi, torcedor do Tottenham, disse que estava com vergonha pelo clube ter aceitado jogar um campeonato que não tem rebaixamento, só por dinheiro. Dos Estados Unidos, o dono do Liverpool assumiu a culpa pela entrada do time na Superliga e pediu desculpas aos torcedores. As 2 seleções brasileiras de futebol conheceram hoje os adversários da fase de grupos das Olimpíadas de Tóquio. O time masculino vai enfrentar a Alemanha, a Arábia Saudita e a Costa do Marfim. A equipe feminina ficou no mesmo grupo de China, Holanda e Zâmbia. O Grêmio anunciou a contratação do técnico Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. Thiago estava sem clube desde que deixou o Corinthians no ano passado. Esse 21 de abril foi diferente e especial. Foi diferente porque a pandemia impediu a cidade de Ouro Preto e o estado de Minas Gerais de realizarem aquelas solenidades tradicionais do dia de Tiradentes. Mas o dia foi especial também porque um dos veículos de informação mais importantes do país completou 50 anos. Na TV aberta, não existe jornal mais quente, mais urgente do que o Jornal Hoje. 5 décadas dividindo a notícia com você no meio do dia, enquanto os fatos ainda estão se desenvolvendo. E para todos nós do jornalismo da Globo, a quarta-feira foi especial também porque os 61 anos de Brasília coincidiram com outro cinquentenário, o da Globo Brasília. Desde 1971, retratando os fatos e os bastidores da capital para todos os nossos telejornais, para todos os brasileiros. A seguir, 8 em cada 10 famílias de classe média perdem renda na pandemia. A campanha Tem Gente com Fome distribui cestas básicas e cartões alimentação. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai permanecer internado até que os médicos controlem uma inflamação. Há 1 ano e meio, Covas combate um tumor que avançou e provocou lesões no fígado e nos ossos. Exames constataram que as lesões levaram a um acúmulo de líquido no abdômen e nos pulmões. Por isso, os médicos decidiram fazer a drenagem nos pulmões do prefeito. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza o governo federal a abrir crédito para custear medidas contra a pandemia sem indicar a origem do dinheiro para esses gastos. O texto exclui do cálculo da meta fiscal deste ano os programas emergenciais de auxílio a negócios. O governo já anunciou que pretende reabrir nos próximos dias o programa de manutenção do emprego e também o Pronamp, aquela linha de crédito em condições especiais para micro e pequenas empresas. Com a pandemia, a maior parte das famílias brasileiras de classe média teve alguma perda de renda e precisou se adaptar. Se a cidade mais rica do país é cenário de uma crise, as famílias brasileiras são os personagens. Sofrem primeiro os mais vulneráveis e depois a chamada classe média. Pelo Critério Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, famílias com renda mensal entre R$ 3.300 e R$ 6.000. Com a pandemia estacionada, vem a vida andar para trás. Eu tive que vender o meu apartamento que eu tinha acabado de comprar, né? Estava financiado e eu não ia conseguir mais pagar. Tenho 2 condomínios atrasados. Tenho meus convênios que eu estou fazendo uma jogada, né? Por exemplo, eu pago um atrás do outro, pago um atrás do outro. E agora eu estou planejando, né? Ou eu vendo um ônibus, ou eu vendo meu carro particular, para mim poder ter aquele dinheiro extra para poder me manter, né? Um estudo do iDados, a partir da Pesquisa Nacional de Domicílios, mostra que 8 em 10 famílias de renda média se apertaram para viver com menos no fim do ano passado. A maior parte perdeu entre 10% e 50% da renda do trabalho.
Para 2 em 10 famílias, a pandemia levou entre 50% e 80% da renda familiar. E 1 em 10 domicílios viu a fonte de renda secar entre 80% e 100%. Então são pessoas, na verdade, que se bancam com a renda do próprio trabalho. São famílias que sofreram bastante com a diminuição da população ocupada e, posteriormente, com o aumento do desemprego. É uma população que não é apta a receber auxílio emergencial. Né? E com os planos dessas famílias, fica adiada também a retomada econômica. A classe média, ela representa, vamos dizer, o maior quinhão, a maior parte do consumo daquilo que entra nas residências. Né? Foi pela via do emprego e da renda que o vírus contaminou a economia. E nessa doença que mina o crescimento da atividade, difícil dizer o que é causa e o que é sintoma. Com o prolongamento da pandemia e menos dinheiro no fim do mês, as famílias deixam de consumir, os empresários de investir e a chance de abertura de vagas diminui. É mais do que uma crise econômica, dizem os economistas. É uma tragédia social, porque as pessoas estão perdendo seu status, sua autoestima, né? Não se esqueçam, muitas pessoas são estudadas, elas se prepararam para trabalhar e de uma hora para outra a porta do emprego se fechou, tá certo? Então isso é uma enorme frustração do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal. Você se sente muito diminuído, rejeitado dentro da sociedade. Eu estou perdendo, né? Porque eu estou tendo que desfazer das coisas que eu tenho. Então, para mim está muito ruim. A gente comia bem, agora a gente come o suficiente para poder se manter também, né? Porque a gente está abrindo mão de muitas coisas. Sair final de semana, comer uma pizza, numa sexta-feira, comer uma pizza, acabou, né? Isso aí já não tem mais. Isso aí já não me pertence mais por enquanto, né? A saída dessa crise econômica passa por medidas de saúde pública, explicam os economistas. Várias regiões do mundo que vacinaram melhor, isolaram melhor e estão saindo muito mais fortes na recuperação econômica. É rastreamento, vacinação, isolamento, para acabar com um grande surto, para depois ressurgir. Elas precisam ser ajudadas, senão elas morrem de fome, tá certo? E, feito isso de uma maneira conveniente, com imunização, né, você ressurge. Vai ter uma outra primavera, é óbvio que tem, os países fizeram isso. Voluntários começaram a distribuir em Belo Horizonte as cestas básicas e os cartões alimentação da campanha Tem Gente com Fome. As doações chegaram em boa hora para essas famílias da região oeste da capital. O armário está vazio, só tem meio pacote de arroz. Realmente, de tanto que eu estou comendo na casa da minha mãe. Esse cartão aqui vai servir para mim poder ir comprar alimento, para mim poder comprar o alimento, né, e comprar carne, que a gente precisa, e um pouco de leite também. O cartão é no valor de R$ 142,50 e vai ajudar a comprar ingredientes que estão em falta na casa da Luciana. A carne lá é visita. A gente aperta daqui, aperta dali e vai se virando da forma que dá, né? A gente tem que se virar da forma que dá. A Central Única das Favelas fez o levantamento e constatou: se não fossem doações como essas, 8 em cada 10 famílias não teriam condições de se alimentar, comprar produtos de limpeza, de higiene ou pagar contas de água e luz. E quando tudo está faltando, o jeito é pedir para o vizinho, que divide o pouco que tem. Foi assim que seu Juarez conseguiu os ovos, os legumes e as verduras. A geladeira estava ainda mais vazia. Ele e a mulher estão desempregados. A família está vivendo da solidariedade das pessoas. É muito difícil você conseguir comprar uma fruta hoje. Às vezes o menino pede um biscoito, você não tem condição. Às vezes pede um leite, você não tem condição às vezes, de dar. Dói muito, é muito triste. De acordo com o levantamento da CUFA, 68% dos moradores das favelas estão comendo menos refeições por dia. A campanha é para matar a fome dessas pessoas por todo o Brasil. A nossa meta inicial são 2 milhões de cestas básicas para atingir 10 milhões de pessoas, mas nós já temos agora dados que quase 20 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Então, o pouco que você acha que é pouco para essas pessoas é muito para quem não tem nada. O sorriso no olhar dessas pessoas é a certeza de que hoje vai ter comida na mesa. Fazer um angu, um macarrão, vai dando. Eu agradeço
né, de ter ganhado e vai ser muito útil para mim. Minha família é grande, tem 6 pessoas, né? Então hoje eu vou lá até comprar carne. Na página do Jornal Nacional você encontra informações sobre formas de ajudar quem precisa no seu estado. A todas as famílias brasileiras em luto nessa pandemia, o nosso respeito, a nossa solidariedade.